Seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Flávio Menezes, eu sou engenheiro eletrônico, engenheiro mecânico, tenho uma pós-engenharia de petróleo e uma outra pós, um MBA em gerenciamento de projetos. O objetivo único desse canal aqui é o ensino da eletrônica, mais precisamente a microeletrônica, um negócio bem aprofundado que a gente vai ver aqui. A gente tem outros canais, um canal dedicado à matemática para engenharia e um outro canal para engenharia mecânica. Eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo. Bom, é um canal de engenharia, então além da parte prática, a gente também vai ter teoria. Isso é uma parte que as pessoas costumam reclamar um pouco da teoria, porque lógico, isso é como um jogo de futebol, um jogador de futebol. É muito melhor jogar a partida do que ficar treinando, tendo treinamento físico, né? Ficar lá na musculação. É muito melhor ir lá e jogar do que ficar fazendo o que tem por trás. Mas infelizmente o que tem por trás é a preparação para que você possa fazer bem o que você vai fazer lá na hora do jogo. Então, é um canal de engenharia, como eu disse, então aqui também vai ter bastante teoria, vai ter bastante matemática. Para não encher demais em matemática, a gente tem um canal separado só para parte de matemática. Então, quem tiver alguma dificuldade, precisar aprofundar alguma coisa, vai lá no canal de matemática, certo? O resto aqui vai ser eletrônica. Vai ter a teoria e vai ter a parte prática. É isso, basicamente, certo? Então, eu já estou disponibilizando os vídeos, façam com proveito, estude, se aplique. A única coisa que eu peço é que você se inscreva no canal e deixe aí o seu like para que o YouTube divulgue para mais pessoas o canal. Boa sorte, bom estudo e vamos lá para o vídeo. Bom, vamos dar início então ao nosso estudo da eletrônica, mais precisamente da microeletrônica, que é o que a gente está estudando aqui no canal. Então a gente vai ver basicamente dois tipos de circuitos, o circuito analógico e o circuito digital. O circuito analógico tem como elemento principal, ou elemento básico, o amplificador, que nós vamos ver profundamente. E o circuito digital tem como elemento básico o inversor lógico, que também será tratado em profundidade, em vídeos futuros, evidentemente. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, então, é o que é um sinal. O que é um sinal? O sinal é toda a grandeza elétrica variável no tempo. A gente tem alguns exemplos aqui de sinais que nós vamos usar ao longo do canal, ao longo dos vídeos. Então, o primeiro exemplo é um sinal finito. Então, ele é um único pulso. Um exemplo típico disso aqui é um botão. Então, na hora que eu aperto o botão, eu dou um pulso no botão e vai aparecer um sinal desse tipo aqui, que no nosso caso é uma tensão no tempo. O sinal pode ser tensão ou corrente. Aqui a gente tem um sinal periódico. Então, a onda, o retângulo, ele se repete. Periodicamente ele tem uma frequência. Então, no nosso gráfico, tensão por tempo, eu vou ter um sinal periódico. Aqui é um retângulo, mas poderia ser uma onda triangular, por exemplo. Nós temos outros formatos de onda. E aqui é um sinal aleatório, ele é algo indefinido, ele tem qualquer formato. Um exemplo típico desse tipo de sinal aqui é um microfone. Então, o locutor ele vai falar, o microfone ele é um transdutor, ele vai transformar aquela voz, que na verdade é uma pressão, num sinal elétrico, que vai ser interpretado lá pelo circuito eletrônico. E esse sinal é um sinal todo bagunçado, ele vai ter que ser processado, ele vai ser tratado lá internamente no circuito. Então, os sinais elétricos devem ser processados por circuitos eletrônicos. Eles são uma grandeza física, geralmente que foi convertida para uma grandeza elétrica. Por exemplo, outros exemplos, a temperatura, por exemplo, termopar, eu tenho lá no forno um sensor de temperatura, e no terminal lá do sensor tem um sinal de tensão proporcional à variação de temperatura. Se o sinal é muito pequenininho, então o circuito eletrônico vai amplificar esse sinal e
vai tornar esse sinal apropriado para ser processado dentro do circuito eletrônico. Como eu disse, pode ser o sinal pode ser uma tensão ou uma corrente. Aqui nós temos a representação, como que a gente representa o sinal nos nossos circuitos. Então eu tenho dois tipos de representação. Representação por tensão e por corrente. Representação por tensão, eu tenho uma fonte de tensão com um resistor em série, é chamada forma de Thevenin. Nesse caso, eu tenho uma resistência de baixo valor em série com a tensão para que não haja atenuação desse sinal aqui. E quando for a corrente, eu tenho a fonte de corrente em paralelo com a fonte, eu tenho o resistor, pelo mesmo motivo, para que não haja atenuação do sinal, chamado aqui de forma de Norton. Então, forma de Thevenin RS de baixo valor, forma de Norton RS de alto valor. Espectro de frequências. A gente vai estudar bastante isso daí. Então, espectro de frequências, a gente vai pegar um sinal que está no domínio do tempo, tensão por tempo, e ele vai ser, então, transformado para o domínio da frequência. Para fazer isso, sinais periódicos, isso é feito com uma série de Fourier, e um sinal arbitrário, como esse que eu tenho aqui, e aquele outro e esse aqui, ele vai ser feito através da transformada de Fourier. A título de exemplo, a gente tem aqui um sinal retangular, como eu falei, não necessariamente para ser retangular, pode ser triangular, qualquer outro formato. É um sinal periódico. Então, nesse caso, foi utilizada uma série de Fourier para que a gente chegasse no espectro de frequência. Então, eu tenho aqui as amplitudes mais V e menos V e um período T. Isso aqui é o desenvolvimento da série de Fourier. Então, se você fizer a análise de Fourier nessa função periódica, você vai chegar nisso aqui. Vt 4V sobre π, seno de ômega 0t, mais 1/3 seno 3 ômega 0t, mais 1/5 seno 5 ômega 0t, assim por diante. Essa série é infinita, né? Isso aqui vai caindo muito a amplitude, como nós vamos ver no espectro. Então, só as 3 primeiras, 4 primeiras são importantes, as outras são desprezíveis. Essa primeira, ômega 0, é chamada de fundamental, frequência fundamental, e as outras frequências são múltiplos da fundamental e são chamadas de harmônicas. Então aqui eu tenho 3 ômega 0, então é um múltiplo do ômega 0. 5 ômega 0 é um múltiplo do ômega 0. Então fundamental, harmônica e as suas harmônicas, são mais de um. O ômega 0 é 2π sobre t, e o V, como eu falei, é a amplitude. Então aqui eu tenho o gráfico no domínio do tempo, e aqui o espectro de frequência está no domínio da frequência. Esse domínio da frequência vai nos mostrar no eixo aqui as frequências, como representada aqui em cima, igual ômega 0, 3 ômega 0, 5 ômega 0, 7, e assim por diante. E aqui a gente tem as amplitudes da fundamental e de cada harmônica. Domínio da frequência, domínio do tempo. É o eixo X aqui, o eixo X, né, que mudou. Aqui é o eixo T e aqui é ômega. No nosso outro canal de matemática tem toda uma teoria de séries de Fourier. Então, obviamente não vai ser aprofundado aqui. Quem precisar estudar, recorra lá no nosso outro canal que eu vou deixar aí na descrição. O sinal que a gente acabou de ver é um sinal periódico. Fizemos a série de Fourier. Quando o sinal for arbitrário, nós vamos utilizar a transformada de Fourier. E utilizando a transformada de Fourier, a onda ou a função que nós vamos encontrar no domínio da frequência, ela é uma função contínua, como está representado aqui. Além disso, nós temos dois tipos de sinais que nós vamos encontrar ao longo dos nossos vídeos, dos nossos circuitos. O sinal analógico e o sinal digital. O sinal analógico, a amplitude do sinal analógico pode ter qualquer valor exibindo uma variação contínua, é um sinal contínuo. O sinal digital, por sua vez, é um sinal discreto. Então aqui a gente pode ver
um gráfico qualquer, uma função contínua, é um gráfico contínuo, e eu tenho os instantes T0, T1 e T2. Eu posso transformar isso aqui num sinal digital através da discretização do sinal. Então eu vou ter em determinados instantes, T0, T1 e assim por diante, apenas as amplitudes naquele ponto. Isso é feito através de uma técnica, que nós vamos ver mais para frente, uma técnica chamada de amostragem. Quanto maior a frequência de amostragem, menor é o intervalo entre os discretos aqui. Então, mais próximo eu fico disso aqui. Quanto uma baixa frequência, eu vou ter uma má definição digital desse sinal aqui. Uma alta frequência, eu começo a ter uma boa aproximação disso aqui, com isso através da amostragem. Então, eu vou ter um valor numérico, binário, para cada amplitude dessa em um determinado instante. Mas não é uma função contínua, é discreta, tem intervalos entre uma amplitude e outra. E o sinal digital ele se caracteriza também, aqui nós temos um exemplo, com ondas de 5 volts. Então, eu tenho uma onda de 5 volts aqui por um determinado tempo, vai a zero, fica um tempo maior em 5 volts, zero, um tempo menor novamente. Então essa sequência de números binários é representada através de um trem de pulsos entre 0 e 5 volts. O nível alto é 5 volts e o nível baixo é 0 volts. Nós temos apenas dois níveis. Então, nós vamos ver isso aí tudo em detalhe. E quem faz isso, essa conversão que eu acabei de falar, é o conversor analógico digital. Então eu recebo um sinal digital aqui na entrada e na saída eu tenho um conjunto de bits, é a conversão para o circuito digital, que é um circuito que é processado pelos computadores. Então, os circuitos digitais possuem projetos mais simples que os circuitos analógicos, e é um tipo de circuito. Os computadores são equipamentos digitais. Tá certo? Espero que tenha ficado claro até aqui, e a gente volta com mais conceitos introdutórios no próximo vídeo.